Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Letícia, eu sou professora de Ciências do Fundamental da Escola Joaquim Antônio Ladeira e junto com a professora Flávia Leal, dos 8º anos, nós preparamos essa videoaula com a intenção de aprofundar um pouco mais aquilo que vocês estão vendo lá no Centro de Mídias e também para criar um canal de comunicação para vocês se expressarem, tirar dúvida e se aproximar um pouquinho da gente, certo? Hoje nós vamos falar um pouquinho de sistema endócrino, ou seja, aquele sistema que está associado aos hormônios. Vocês estão numa fase agora, pré-adolescência e início da adolescência, em que os hormônios estão começando a ficar aflorados, né? Com certeza vocês já ouviram falar disso. Mas da onde vêm esses hormônios? Como que eles são regulados? Quem regula a produção desses hormônios? A alta ou a baixa? E o que eles são? E qual o efeito deles efetivamente no nosso corpo? Então é sobre isso que a gente vai entender um pouquinho hoje. Vamos lá? Bom, pessoal, primeiro de tudo, antes da gente começar a falar sobre o sistema endócrino, a gente tem que entender que ele é um sistema que está associado a outro sistema. Qual sistema é esse? O sistema nervoso, certo? O sistema nervoso, ele é composto de sistema nervoso central e periférico. E quem controla todos os outros sistemas do nosso corpo, e principalmente o endócrino, é o sistema nervoso central. Em resumo, encéfalo e medula, tá? Na região do nosso encéfalo, nós temos várias áreas que integram todas essas informações, regiões específicas do nosso cérebro, que está conectada, né, com outras regiões do nosso corpo e atua como um sistema de feedback positivo e negativo, dependendo da informação que ele recebe, certo? Então, a gente chama que isso acontece de forma integrada, tá? Existe uma comunicação entre o sistema nervoso, né? Uma comunicação aqui, e o sistema endócrino. De que forma? O sistema nervoso, ele analisa e ele interpreta um determinado sinal que o seu corpo está emitindo, certo? De que forma que ele interpreta isso? A partir da emissão de impulsos nervosos, ou seja, são sinais elétricos que interpretam essas informações, certo? Então, ele recebe uma informação, interpreta, e aí ele manda uma resposta, né, a essa informação. A comunicação via neurônio, via impulso elétrico, é extremamente rápida, certo? Por outro lado, o sistema endócrino, ele acontece emitindo sinais químicos, moléculas químicas, que são hormônios, que a gente já vai ver a definição daqui a pouquinho, tá? Por sua vez, como ele depende da emissão de hormônios e de moléculas, e essas moléculas, elas têm que correr por algum lugar, né, pela corrente sanguínea, isso acontece de forma mais lenta. Essa resposta hormonal, ela é mais lenta. Em contrapartida, a resposta nervosa, ela é bem mais rápida, por conta que o impulso elétrico é muito mais rápido. Bom, o sistema endócrino, então, ele é responsável pelo controle das atividades metabólicas do organismo. Metabólicas, não sei se metabolismo é um nome novo para vocês, mas metabolismo é o conjunto das reações químicas que acontecem no nosso corpo, certo? O sistema endócrino, ele atua de forma lenta, então a resposta dele, a gente fala que ela funciona a longo prazo, certo? Através de sinais químicos. Que sinais químicos são esses? Os nossos hormônios, que correm através do sangue, certo? Então, basicamente, aqui eu tenho um esqueminha, né, generalista de um sistema endócrino. Eu tenho uma célula que vai secretar alguma substância, vamos supor aqui que ela está representando uma glândula, tá? Só uma representação. Essas bolinhas azuis aqui estão representando esse sinal químico, tá? Esse hormônio. Então tá, então aqui nas bolinhas azuis nós temos a representação do hormônio. Aqui nós temos a corrente sanguínea, certo? Esse vaso aqui é a corrente sanguínea. E esse hormônio, ele vai caminhar por todo o seu corpo em busca de uma célula que a gente chama de célula-alvo. Por quê? Porque ela tem como se fosse um encaixe de chave e fechadura perfeito para aquele hormônio. Ela encaixa perfeitinho aqui nesse hormônio.
Gente, certo? Hormônios são substâncias que vão atuar nessas células-alvo que eu falei, certo? E elas regulam, elas modulam o seu metabolismo. Ou seja, elas vão regular todas as reações químicas que estão acontecendo no seu corpo. O sistema endócrino, além dos hormônios, né? Que é aí o protagonista da história, nós temos as glândulas, certo? Na verdade, as glândulas são aquelas que produzem, certo? São as produtoras de hormônio. Nós temos diversas glândulas no nosso corpo, tá? Glândulas endócrinas. Aqui tem alguns exemplos, né? De algumas, nós vamos ver uma por uma aí aos poucos. Antes de mais nada, a gente tem que entender o que é uma glândula. Primeiro ponto, uma glândula é um tecido, certo? Que secreta algum tipo de substância. Ela é um tecido basicamente epitelial, ou seja, feito de células epiteliais, células de pele, porém, não é igual a célula da nossa pele aqui que reveste da proteção. É um epitélio diferenciado, especial. E ele é especial em quê? Em secretar alguma coisa, tá? Produzir e secretar. Secretar o quê? Algumas substâncias. E essas substâncias, elas são muito variadas. Nesse sentido, nós temos diversos tipos de glândulas aí. As glândulas que nós chamamos de exócrinas, exo significa externo, né, para fora, então associe. A glândula que é do tipo exócrina, ela lança a substância que ela produziu para o meio externo. Então a gente vai falar a gente vai focar nas glândulas endócrinas. Qual que é a diferença principal, né, entre a exócrina e a endócrina no caso? Endo vem de dentro, né, para dentro. Ou seja, a secreção, as substâncias que ela está produzindo, ela vai sempre direcionar para dentro de vasos sanguíneos. Sempre vasos sanguíneos. Um exemplo aqui, a tireoide e muitas outras que a gente vai ver. E por último, nós temos as mistas. Uma glândula mista é aquela glândula que ela pode atuar de duas formas, ou como exócrina ou como endócrina, tá? A gente vai falar do pâncreas e a sua função mista, né? Uma glândula que tem aí, bem na parte interior aí do nosso crânio, ela está localizada nessa região aqui, que a gente chama de epitálamo, uma região do encéfalo aqui, né? Essa bolinha, chamada pineal, tá? Ela fica mais ou menos nessa direção aqui. Essa glândula, ela é responsável por regular o nosso sono, que ela produz um hormônio muito importante chamado melatonina, tá? Então, ela é importante para regular o nosso sono. Quando você tá com essa glândula desregulada, você fica com um sono muito bagunçado, desequilibrado. Uma das glândulas que são principais aqui, muito importante no nosso sistema endócrino, é a hipófise. Antigamente chamavam ela também de pituitária, e ela também é chamada de glândula mestra. Por que mestra? Porque ela controla muitas outras glândulas no nosso corpo, tá? Ela tá localizada aqui abaixo do hipotálamo, certo? E ela é dividida em duas regiões. A que a gente chama de adenohipófise e neurohipófise. Aqui vocês podem ver a localização da glândula hipófise, certo? Ela tá bem aqui, né, conectada com o nosso encéfalo e bem abaixo do hipotálamo, mais ou menos nessa região. Referente à anatomia dessa glândula, como que ela é? Essa parte mais rosada que vocês estão vendo é a parte anterior, né, da hipófise, mais chamada, mais comum como adenohipófise. E essa parte amarelinha ou posterior, ela é chamada de neurohipófise. Por que neuro? Porque veja aqui como ela já está conectada, né, à parte nervosa do nosso corpo, ao nosso sistema nervoso, ou seja, aqui o hipotálamo, que já faz parte do nosso encéfalo. Então, aqui vocês já conseguem identificar uma primeira grande e importante associação do sistema nervoso com o sistema endócrino. Bom, referente aos hormônios que a hipófise produz, tanto a adenohipófise quanto a neurohipófise. Primeiro, a adenohipófise. Aqui vocês observam
uma glândula muito famosa chamada tireoide. A adenohipófise, ela estimula a tireoide. De que forma? Produzindo o TSH, ou tireoestimulante, ou seja, ele estimula a tireoide a trabalhar. A tireoide, por sua vez, vai produzir outros tipos de hormônios. A adenohipófise também produz a prolactina. A prolactina está associada com o estímulo das glândulas mamárias na produção de leite durante a amamentação materna. A adenohipófise também produz esse hormônio, que a sigla é ACTH. O que significa isso? Adrenocorticotrófico. É um nomezão. Esse hormônio, ele vai estimular a secreção de outros hormônios lá da suprarrenal. E o FSH e o LH, que já são hormônios que estão associados à parte sexual, às gônadas, né, do corpo, tanto masculino quanto feminino. O FSH é o folículo estimulante, ou seja, ele estimula, no caso da mulher, os folículos ovarianos a amadurecerem, certo? E o LH, o luteinizante, está associado à ovulação. No caso da mulher, esses hormônios também estão aí no corpo masculino e também controlam funções sexuais no corpo masculino. O hormônio de crescimento, uma sigla que vocês vão encontrar ele nos livros é GH, tá? Ele estimula o crescimento dos ossos e dos músculos. Tirem aquele print e anotem no caderno. Vamos ver um pouquinho da parte da neurohipófise. A neurohipófise, ela produz menos hormônios, tá? Mas também muito importantes. Um deles é a ocitocina, tá? A ocitocina, ela tem ação de contração da musculatura, principalmente durante o parto. Então, a mulher, quando não consegue atingir as contrações suficientes e atingir a dilatação necessária para um parto normal, é injetado ocitocina, quando a mulher ainda não está produzindo o suficiente. E também durante a amamentação, que induz a contração do seio, né, para que a secreção do leite seja eliminada. Veja que é diferente. A prolactina, que eu falei antes, induz a produção do leite em si, e a ocitocina a contração do músculo para que faça que esse leite, né, seja expelido. Aqui nós temos o ADH, que é o hormônio antidiurético, que ele vai atuar aí na absorção de água dos rins, tá? Reduzindo a quantidade de urina. Então, muito importante aí, tem uma associação com o nosso sistema excretor. Percebam, gente, que todos os sistemas do nosso corpo, de forma geral, estão todos associados e um depende do outro para realizar suas funções. Bom, gente, tirem aí um print, né, do slide resumo aqui dos hormônios que são produzidos pela neurohipófise. Um dos problemas que eu falei referente ao hormônio do crescimento, que é o GH, ou também conhecido como somatotrófico, é a questão do gigantismo e nanismo. Gigantismo quando você produz muito GH e gigantismo quando você produz menos, muito pouco. E aqui uma outra disfunção relacionada a um dos hormônios da hipófise também, no caso o hormônio antidiurético, né, que é o ADH, é a diabetes insípida. Vejam que existem vários tipos de diabetes diferentes. A diabetes insípida, ela tá associada pela carência na formação desse hormônio, tá? E aí? Bom, gente, aqui nós temos a glândula tireoide, a primeira glândula que a gente vai ver agora, além da hipófise, tá? É uma, inclusive, das que a hipófise controla. Bom, a glândula tireoide, gente, ela produz hormônios responsáveis pelo nosso metabolismo em geral. São dois hormônios, o T3 e o T4, tá? Com efeitos mais ou menos semelhantes. Vejam aqui, né, nessa animação, que essas bolinhas estão representando aqui a produção dos hormônios pela tireoide e estão caminhando por toda a corrente sanguínea para outras regiões do nosso corpo. Tá? Elas nossos slides, né? Tirem um print aí do esqueminha da tireoide, certo? E aqui nós temos um quadro resumindo os hormônios que a tireoide produz.
esqueci de comentar, né, que além desses dois hormônios, tem também a calcitonina, que está associada aí à regulação do nível de cálcio no sangue, certo? Então, atuando aí diretamente com uma importância muito grande nos ossos. Um dos efeitos de problemas, né, na tireoide, associado também com a questão do iodo, é o bócio, tá? A falta de iodo, ela pode provocar essa doença que acaba apresentando esse sintoma. Mas hoje, se vocês forem observar, o sal que a gente compra no mercado chama sal iodado, justamente para a população não apresentar mais esse tipo de problema. O hipotireoidismo que eu comentei traz alguns sintomas, como o hipotireoidismo, que seria uma redução, uma baixa na produção desses hormônios produzidos pela tireoide, tá? Ganho de peso, tá? A pessoa fica desanimada, fica irritada. O hipertireoidismo já é ocasionado pelo aumento, né? Pelo excesso na produção desses hormônios tireoidianos. Consequências: perde muito peso, e perder peso dessa forma não é uma coisa boa, tá? A pessoa fica extremamente agitada, come demais, né? E cresce de forma anormal. Observem aqui, ó, né? O inchaço aqui na tireoide. E tem esse efeito de olhos esbugalhados, né? Outra glândula muito importante é a paratireoide. Por que para, né? Ela não é a tireoide, mas ela está localizada bem próximo ali da tireoide. Vejam que aqui, vou desenhar, ó, fazer um risco. Aqui a gente tá vendo a tireoide no fundo, certo? Essas duas bolinhas aqui. As paratireoides são essas pitiquinhas que a gente tá vendo aqui. Elas são do tamanhozinho de um grãozinho de arroz, certo? São 4 glândulas que estão aderidas aí, né, nessa parte da tireoide, localizada aqui também, certo? No mesmo lugar. Bom, que hormônios que nós temos na paratireoide? Basicamente, o hormônio paratormônio, tá? Paratireoide, paratormônio. O que ele faz? Ele é responsável por subir o nível de cálcio no sangue e estimular a liberação de cálcio nos ossos. Basicamente, quando você tá com pouco cálcio no sangue, esse hormônio vai lá e induz o seu osso a se dissolver e perder um pouco de cálcio, para entrar cálcio no seu sangue. Porque o cálcio, ele não é importante só para os ossos. Ele é importante também para as nossas funções cerebrais, para que os nossos impulsos nervosos aconteçam, precisa de moléculas de cálcio lá na célula do neurônio, certo? Então ele é muito importante. Você não pode ficar com baixa concentração de cálcio no seu corpo. Outra glândula super importante são as suprarrenais, e vocês também vão encontrar elas com o nome de glândulas adrenais. Veja só, suprarrenais, né, acima dos rins, exatamente, né? Assim você já consegue deduzir aonde ela está localizada. São essas bonitonas aqui, as suprarrenais, logo acima dos rins, tá? Você tem duas, uma acima de cada rim. As suprarrenais, divididas, e essa divisão é importante para a gente interpretar os hormônios que ela produz, em duas regiões, a medula e o córtex. Gente, tudo que vocês lerem que fala medula, vocês já associam com alguma coisa que está relacionada ao meio de alguma coisa, tá? Ela está no meio. Então, a medula é essa região aqui no meio da glândula. E o córtex é essa região mais externa, branquinha aqui que vocês estão vendo. Bom, aproveitem aí para tirar aquele print, né? A região da medula da suprarrenal, ela é responsável por 2 hormônios principais, a adrenalina e a noradrenalina. Eles estão associados a praticamente a mesma coisa, eles se complementam. Basicamente, os principais efeitos desses hormônios, eles atuam em situações de alto nível de estresse, de luta ou fuga, por exemplo.
exemplo, onde você precisa de um boom de energia, sabe? Você fala, nossa, tô sentindo uma adrenalina, aquela sensação de adrenalina quando acontece uma coisa muito inesperada e você precisa agir muito rápido, um acidente de carro, uma corrida, um exercício físico intenso, uma situação que você está sendo assaltado, alguma coisa que te induz luta ou fuga, tá? Ele eleva a pressão arterial, tá? E ele faz o efeito que a gente chama de vasoconstrição. Constrição é você apertar alguma coisa, tá? Então ele dá um up aí nos seus vasos sanguíneos e eleva aí o nível de açúcar no seu sangue, tá? E o volume de sangue que é enviado principalmente para os seus músculos, tá? Que você precisa de força, de energia e principalmente de glicose para você poder, você fala, nossa, com adrenalina eu consegui levantar um peso que eu nunca imaginei. A adrenalina vai auxiliar a adrenalina nesse processo, né? Ela vai aumentar a frequência cardiorrespiratória, então seu coração bate muito mais rápido para que você bombeie sangue mais rápido e também oxigenar o seu corpo muito mais rápido. Então a frequência respiratória também aumenta, certo? Já na região do córtex, né, das nossas adrenais, temos a produção de outros dois importantíssimos, tá, hormônios, que é o cortisol e a aldosterona. O cortisol, ele tá associado, né, com o metabolismo de vários nutrientes, né, principalmente os carboidratos. Ele aumenta a quantidade de açúcar no sangue e ele também tá associado com as inflamações. Então, quando você fala assim, eu vou tomar uma injeção de corticoide, por exemplo, o que o corticoide faz? Ele reduz a inflamação, ele desinflama, e ele também está associado a momentos de estresse. De forma geral, gente, o cortisol, quando ele fica muito elevado por muito tempo, isso pode causar danos no seu corpo muito graves, né? Se você se mantém numa situação de estresse e nervosismo durante muito tempo seguido, os níveis desse hormônio ficam permanentemente elevados, e isso não é uma coisa boa. A aldosterona, né, por sua vez, ela é um hormônio que promove a reabsorção do sódio e a excreção de potássio nos rins, ou seja, ela está associada aí com o nosso sistema excretor, tá? E o quanto você vai reabsorver de metabólitos, reaproveitar o sódio. E o sódio, não é legal que você perca sódio na urina, porque o sódio e o potássio, tá? Esses dois também são muitíssimos utilizados no impulso elétrico lá no nosso amigo neurônio. Eu falei do cálcio mais cedo. O cálcio, o sódio e o potássio, eles são super necessários nesse processo. Sem esses íons, o impulso elétrico não acontece. Aqui então, temos o nosso corpo humano e vamos localizar aonde estão as adrenais. Vejam aqui, logo acima dos rins, certo? Região do córtex e a região da medula. Olha que bacana como acontece a regulação, né, da adrenal. Aqui nós temos a hipófise, como vocês podem ver, e ela tá liberando o ACTH que nós vimos lá no começo, que é o hormônio adrenocorticotrófico. Dessa forma, ela estimula o trabalho das adrenais. Veja só, aqui na medula espinal, né, que faz parte do nosso sistema nervoso central, estão correndo os impulsos elétricos, tá? Que estão vindo lá do nosso encéfalo, né, interpretados pela glândula adrenal, para que ela produza mais ou menos hormônios, certo? A última glândula da aula de hoje, que é o pâncreas, né? Ele é considerado, como eu falei, uma glândula mista, por ele atuar de forma endócrina e exócrina. Então aqui está o estômago, né? E nessa região aqui está o nosso amigo pâncreas, né? Localizado bem grudadinho com o estômago e parte do intestino delgado, especialmente a região do duodeno, tá? Como vocês podem ver, ele tem duas porções. A porção endócrina, que é uma região de células específicas que chama ilhotas de Langerhans, tá? E
a região exócrina, que tá nessa parte aqui, essa região do pâncreas aqui, que essas glândulas, elas produzem o suco pancreático, que vai ser jogado, né, lá no duodeno, para dar sequência no processo de digestão dos alimentos. Porém, nós vamos focar por hoje na função endócrina. Existem dois hormônios, tá? Que a região endócrina do pâncreas produz. E eles são hormônios, anotem aí no caderno de vocês, antagônicos. Esse nome é muito importante. Eles atuam de forma antagônica, esses hormônios, a insulina e o glucagon. E eles estão associados com o açúcar do nosso sangue. Quando nós comemos, né, quando nós nos alimentamos, o alimento ele passa para o nosso estômago, vai para o intestino e ele é digerido, né? O carboidrato, principalmente, ele é digerido em moléculas bem pequenas, chamadas de glicose. A partir do intestino, essa glicose ela vai parar no sangue, toda a corrente sanguínea do nosso corpo, porque a glicose ela é como se fosse a moeda energética do nosso corpo. É a partir da quebra da glicose que as células conseguem produzir energia para realizar todas as nossas funções. Então, se você tem pouca glicose, você fica com pouca energia, consequentemente. Então, vamos lá. Quando você acabou de se alimentar e você tá agora, o seu intestino acabou de digerir bastante açúcar e foi para sua corrente sanguínea, eleva a concentração de glicose no seu sangue. É isso que a gente chama de glicemia, é a concentração de glicose no sangue. E quando você tá com uma alta de glicose no sangue, o seu pâncreas, ele interpreta isso. E quando você tá com muita glicose, ele estimula um hormônio chamado insulina. Por que precisa da insulina? Tá? Não é para diminuir a quantidade de glicose no sangue. Entenda, a insulina, ela é um hormônio que conecta nas células e fala para a célula: abre o portão para entrar a glicose. A célula vai lá e abre o portão para entrar a glicose. Se a insulina não encaixar ali na célula, a célula não entende que ela tem que abrir para a glicose que está ali circulando no sangue então, entrar. O que acontece? A insulina vai permitir que a glicose que está em excesso no sangue entre dentro das células. E com isso, você vai lá medir sua glicemia, a glicemia baixa, tá? Por outro lado, né, como nós falamos que nós temos dois hormônios antagônicos que o pâncreas produz, o outro é o glucagon. O glucagon, por sua vez, ele age de forma contrária da insulina. Ele interpreta quando a sua glicemia, ou seja, quando a sua concentração de glicose no sangue está muito baixa. E no nosso corpo, a gente tem uma reserva, né? O nosso corpo ele é muito inteligente. A gente tem uma reserva, tá, de glicose, uma molécula um pouquinho diferente que chama glicogênio. Esse glicogênio é uma molécula especial que fica de reserva, principalmente no nosso fígado. E quando a gente tem uma baixa da glicose no sangue, o glucagon vai lá, avisa o fígado para quebrar esse glicogênio e liberar a glicose que está guardada dentro dele. Com isso, o nível de glicose no sangue sobe e você consegue realizar suas funções normais, porque lembra, glicose induz a produção de energia no nosso corpo. Quando você fica com hipoglicemia, ou seja, com uma baixa quantidade de glicose no sangue, você fica com tonteira, né? Fica meio lesado, você até desmaia, porque você está sem energia. E o seu corpo, para te proteger, te apaga. E nesse esqueminha, né, essa ação antagônica do pâncreas, né, o glucagon estimulando a quebra do glicogênio para daí aumentar o nível de açúcar no sangue, e por sua vez, quando o nível de açúcar do sangue está muito alto, né, isso induz a produção de insulina. A insulina, por sua vez, vai induzir as células a absorverem essa glicose que está ali nadando no sangue, e aí de novo diminui o açúcar no sangue. Diminuiu, promove a liberação de glucagon,
que aumenta a quantidade de açúcar no sangue e assim por diante. Então vejam que é um sistema contínuo, né? Existe um feedback contínuo nesse sistema. Como eu já comentei da diabetes, né? A diabetes mellito, tá? Não é a insípida que nós falamos lá, que tem associação com o hormônio ADH. A diabetes mellito aí sim está associada à carência, tá? Da insulina. No caso, nós temos dois tipos, tipo 1 e tipo 2. A tipo 1, uma das mais clássicas, o pâncreas, ele simplesmente não produz insulina. E aí é quando a gente vê, com certeza você deve ter um parente que tem diabetes tipo 1 e a pessoa precisa injetar aquelas injeçõezinhas com insulina sintética no caso. E a tipo 2, o pâncreas, ele produz uma insulina, mas ou de forma insuficiente, ou esse hormônio ele simplesmente não é reconhecido pela célula, ou seja, a célula não interpreta que tem uma insulina batendo na porta para falar, abre o portão para a glicose entrar, entendeu? Então, aí tem que tomar medicamentos também, certo? Uma doença muito séria que, se não for controlada, você pode levar a vida normal, mas se não for controlada, pode dar AVC, você pode ter cegueira, insuficiência renal, necrose de alguns membros, muito, muito sério, tá? Para finalizar, vou trazer aqui uma imagem 3D para vocês localizarem o pâncreas, tá? Ele tá aqui conectado com o nosso sistema digestivo, apesar dele também estar conectado com o sistema endócrino, que lembra, ele é uma glândula mista, ele tá aqui bem coladinho com o intestino delgado, né, próximo ao fígado, e aqui você pode ver por dentro, ele tem esse ducto e as suas células que secretam tanto insulina e glucagon para a corrente sanguínea, como o suco pancreático para o intestino. Muito bonito, né? Esse é o pâncreas, de uma forma um pouco mais realista. Bom, galerinha, é isso aí que eu tinha para falar aí sobre sistema endócrino de uma forma mais resumida possível, porém tentando aprofundar um pouco mais, certo? E se vocês tiverem dúvida, por favor, digitem aí nos comentários, quiser falar o que achou da aula, dar sugestões, certo? Não esquece de curtir, se inscrever no canal para vocês receberem os próximos vídeos também. Agora é hora de você fazer a atividade que a professora Flávia preparou. Qualquer dúvida, a gente está aí à disposição. Um beijo, tchau, tchau!